Agora que vimos uma visão geral de testes com o usuário, vamos aprender alguns pontos importantes para o planejamento de testes com o usuário. Então, é importante o quê? Que antes de realizar um teste com o usuário, seja planejado este teste, de tal modo que nós executamos o teste e conseguimos obter dados que nos respondam aos motivos por que estamos avaliando. Então, durante o planejamento, o que nós temos que nos preocupar? Primeiro, estabelecer a equipe de avaliação. Quem que vai participar do planejamento? Quem vai participar da execução dos testes? Okay? Qual é o conhecimento dessas pessoas? As pessoas possuem experiência na realização desse tipo de avaliação, né, ou de vários métodos de avaliação. É importante também se preocupar com a característica e o tipo de teste. É um teste de validação? É um teste de comparativo? Então, qual é o tipo de teste? Quais são as características, né? Então, por que estamos avaliando? Também é importante nós pensarmos no nosso público-alvo. Sabemos quem são os usuários daquele sistema? Conseguimos identificar pessoas que são usadas, que utilizam esse sistema e então convidá-los a participar desses testes? Quantas pessoas, né, vão ser convidadas, né, até mesmo considerando que algumas podem desistir? Então, vale a pena convidar mais pessoas do que o número esperado? Então, qual é um bom número de convidados pessoas a serem convidadas? Enfim, importante relacionar isso também com o que desejamos fazer. E aí voltamos lá aos objetivos da avaliação. Devemos nos preocupar também com os recursos para a realização do teste. Quando e onde o teste vai acontecer, qual é a duração de cada uma da sessão com cada um dos usuários, qual é o suporte computacional necessário. Nós vamos precisar de um computador de mesa, nós vamos precisar de uma câmera, nós vamos precisar de um microfone, né? Ou então até mesmo, né, o que mais que poderia ser utilizado para capturar informações. Então dependerá do que nós desejamos coletar. Bom, quais são os softwares que são necessários, né? Se nós queremos gravar um vídeo sobre o que o usuário está vendo, né, sobre a imagem do sistema, sobre a interação do sistema, nós podemos utilizar softwares específicos para isso. Né? E além disso, qual é o estado do sistema no início e no fim do teste? Né? Principalmente no início, então, o sistema já vai estar ali disposto, o usuário vai ter que abrir o sistema, dependerá aí dos objetivos da avaliação. E a partir do objetivo, quais são as métricas? Para responder aos objetivos, né, a pergunta básica é: o que se deseja obter através do teste? É importante que vá além do verificar a usabilidade do sistema. Bom, já é um caminho? Né? Mas nós temos que quebrar isso em metas. E a partir das metas, identificar as métricas. Que vão, então, a partir disso, nós vamos definir quais dados devem ser coletados para responder a essas questões e essas métricas. Bom, devemos nos preocupar também que, quando o usuário chega a utilizar para experimentar um produto, é necessário conduzi-lo nesse processo. Então, você vai simplesmente chegar e falar: usuário, por favor, use esse produto para mim. Isso é pouco. Nós temos que definir as tarefas. Então, explicar para que serve a aplicação para o nosso usuário e pedir para ele: realize esta tarefa. Ou, né, a partir, por exemplo, uma tarefa bem descrita é uma tarefa que apresenta uma necessidade do usuário. Como, por exemplo, vamos considerar o sistema SWAP. Né? O usuário quer saber qual é a sua frequência na aula de uma disciplina. Então, eu defino para ele como meta saber, né, saber qual é a sua frequência na disciplina Interação Humano-Computador. Veja que nessa tarefa eu não expliquei como fazer, porque aí o como fazer é o que vai guiar o usuário a partir, né, ele vai criar em si um modelo mental e vai tentar executá-lo usando a nossa aplicação. E é o que nós queremos aferir. Está próximo do modelo mental do usuário?
E também é possível, ao mesmo tempo, coletar o tempo que ele demora. Então, quais são as tarefas que o usuário deve fazer ali naquele momento? Pode ser um conjunto, né? Não somente um, mas vários conjuntos de tarefas que, inclusive, podem ser relacionadas. Uma dependa da sequência da outra. E também é importante definir quando é que o experimentador pode ajudar o usuário. Vai esperar que o usuário apresente reações ou solicitação, que o usuário pode falar, olha, não estou conseguindo fazer isso. Ou então aguardar, por exemplo, 30 segundos com o usuário com o mouse parado e então perguntar, você está precisando de alguma ajuda? Vi, né, que parece que você está tendo dificuldade, está precisando de alguma ajuda, né? Ou então eu posso te ajudar em algo? Entretanto, sempre de forma muito delicada com os usuários, né? Muito que eles estão ali para ajudar a coletar as informações para responder às suas perguntas. Bom, é importante também definir como será a análise dos resultados. Então, quais são os dados que vão ser coletados? Esses dados devem subsidiar as hipóteses criadas frente ao sistema, que vão então estar relacionados com o objetivo do nosso teste de avaliação. Então, como esses dados serão analisados, uma vez que eles estejam coletados, teremos tempo para isso. Por exemplo, às vezes nós queremos gravar, né, toda a interação do usuário. Né? Isso aí vai gerar horas de vídeos, e horas de vídeos vão gerar semanas de análise. Nós temos tempo, né, temos dinheiro para poder executar essa análise. Né? Outro ponto importante é qual critério será utilizado para definir que os usuários terminaram cada tarefa corretamente. Então, no momento da execução, o usuário fala, olha, terminei, né? Ou até mesmo chegar em um determinado ponto da interface, solicitar ao usuário falar, terminei, ou já chegou ao ponto, o espectador fala, nossa, parabéns, você terminou a tarefa, pode passar para a seguinte. Né? E aí vai depender muito do como que se planeja para dizer, né? Ou o usuário, né, ele terminou corretamente quando ele chegar a preencher desta forma, ou que a tela apresenta desta forma para ele. Porque às vezes o usuário pode não concluir a tarefa. E qual é o critério de sucesso? Né? Qual é o critério para determinar que a interface é um sucesso? Então, por exemplo, se nós estamos falando em tempo, realizar aquela tarefa em menos de 5 minutos, né? Ou então, através de um questionário que o usuário pode responder, a maioria indicar um fator positivo a uma pergunta. Okay? Então, são formas aí diferentes de coletar dados e também, né, que vão guiar a nossa análise, vai depender do objetivo. Bom, é importante o quê? Que nós escolhamos, então, usuários significativos e envolver usuários reais do nosso sistema. Ou seja, né, a equipe de desenvolvimento da interface, a equipe de desenvolvimento da parte da programação, não são usuários reais do nosso sistema, embora o sistema possa até mesmo envolver, eles possam usufruir do sistema. É importante encontrar outros que não tiveram contato com a interface em si, anteriormente. Bom, se não for, e sempre possível, o mais próximo disso, em relação à idade, nível educacional, experiência com computadores, conhecimento do domínio da tarefa. Um erro muito comum na realização de testes com o usuário é uma interface que foi projetada para um público geral e chamamos somente alunos de computação ou pessoas que conhecem muito bem o computador para a realização dos testes. Né? Porque aí nós temos que dar uma diversificação do público durante, né, nessa questão do recrutamento deles. Então, devemos diversificar, pegar pessoas de diferentes perfis, mas que estejam adequados ao público-alvo do sistema. Em relação aos avaliadores, então aos profissionais que vão estar planejando e executando os testes com o usuário, é importante que eles devem ter um conhecimento extenso, não só sobre as técnicas, né, experiência sobre as técnicas de avaliação, mas sobre a aplicação e a interface também. Okay? E, embora não seja obrigatório, né, a gente pode fazer a avaliação de testes com o usuário, né, com interfaces impressas ou com rabiscos, ok? Então, nós não precisamos de um sistema em si implementado,
mas devem estar prontos, os avaliadores devem estar prontos para lidar com problemas que afetam o teste. Por exemplo, né, o sistema vai travar. Os avaliadores podem, inclusive, ser os próprios designers, mas é importante que os designers eles não influenciem o usuário, né? Então, por exemplo, dão de alguma forma dicas de como conseguir realizar uma determinada tarefa, né? Ou até mesmo quando o usuário pede ajuda, não dar essa dica, né? Perguntar, mas o que você achou? Ou o que você estava pensando em fazer? Então, coletar informações que nos auxiliem a melhorar a interface e não que nós persuadimos o usuário para que os dados respondam positivamente aos objetivos de avaliação. Você deve estar se perguntando, professor, qual algumas métricas que eu posso estar coletando durante testes com o usuário? Bom, nós falamos o comum, né? O tempo de cada tarefa. Então, como é que isso vai ser mensurado? À medida que o usuário leu sobre a tarefa e fala, entendi, já vou fazer. Aí, aquele momento, até quando vai ser mensurado o tempo? Até ele falar, terminei? Quando fizer esse intervalo, são mensurados, por exemplo, pode ser por cronômetro, ou até mesmo o próprio sistema emite através de um log este tempo. Né? Nós podemos considerar outras métricas como a porcentagem de tarefas completadas. Então, nós podemos ir anotando, o usuário fez, o usuário concluiu, não concluiu. Né? E anotando ali. E a partir de vários usuários, tirar uns dados estatísticos aí de tarefas completadas e quais tarefas não foram coletadas. Né? E também uma outra métrica são os números de erros. Os erros podem ser, por exemplo, cliques em locais errados, okay? Erros que o sistema emite, né? Ausência de alguma informação disponível que o usuário precisa, entre outras informações. O tempo para navegar para encontrar uma determinada informação também pode ser uma métrica. Então, o número de passos que ele realizou, o número de cliques, a quantidade de informações encontradas, né, o número de acessos ao help ou ao avaliador que está ajudando ali, né, ajudando a acompanhar o usuário. Então, todas essas informações podem ser coletadas como métricas. E então, nós teremos dados que são tanto quantitativos quanto dados que são qualitativos, a depender de qual é o dado e como nós o capturamos. Os dados qualitativos vão dizer a relação à qualidade em si, né? E aí pode haver uma subjetividade durante a avaliação, né? Ou durante a análise dos dados, bem como também da parte do nosso usuário na hora de dizer sobre ele. Então, perguntas abertas nos dão muito dados qualitativos. Por exemplo, o que você achou do sistema? Você acha que gastou muito tempo para concluir essa atividade, essa tarefa? Né? E o outro tipo de dados são os quantitativos, que eles vão dar número quantidades. Então, por exemplo, o número de cliques que o usuário fez, o número de erros que o usuário cometeu. Tá? Bom, é importante então a gente definir esse tipo e o que se espera. Então, ele é relacionado às metas dos testes com usuários. Muitas vezes, as percepções e a satisfação dos usuários são coletadas através de dados quantitativos, né? Embora sejam dados qualitativos. Então, por exemplo, nós podemos perguntar se o usuário concorda, em vez de perguntar, né? Você acha que esse sistema tem para realizar essa tarefa foi rápido? Nós podemos, na verdade, perguntar para ele, né? Você concorda que a realização dessa tarefa foi rápida? E aí ele escolher um grau, né? um grau de uma escala para dizer o quão rápido ele acha. Então, nós podemos ali dar para alguns tipos de dados, para vários tipos de dados, nós podemos transformar eles de qualitativos em quantificativos, usando-se notas. Isso vale para facilidade de uso, facilidade de navegação, a utilidade da aplicação, facilidade de aprendizagem. Pode perguntar, né? É fácil aprender a usar esse sistema e gerar um dado quantitativo. Então, eu posso colocar lá, concordo, não concordo, discordo, né? Aí dependendo de uma escala que vocês utilizam, que nós aprenderemos em um outro vídeo. A facilidade de se recuperar de um erro,
o acesso às ajudas, né, ou questões relacionadas à ajuda. Então vamos falar um pouquinho sobre as tarefas. Então é importante que o usuário ele seja guiado durante os testes com usuários em uma realização de um conjunto de tarefas. A equipe pode até planejar, né? Olha, o usuário irá experimentar o nosso produto e dizer suas observações gerais. Mas veja que isso é um objetivo diferente de dizer que nós queremos mensurar a usabilidade, porque a usabilidade envolve eficiência, eficácia e satisfação de uso. Assim, é importante guiar ao usuário o conjunto de tarefas que ele deve ser realizado. E esse conjunto de tarefas deve estar relacionado à parte do sistema que se está avaliando. Então, as tarefas elas devem ser mais representativas possíveis. Se o usuário vai, por exemplo, renovar um livro, então eu coloco lá, renovação do livro, o título do livro, né, utilizando o nosso sistema. Bom, e é importante elaborar tarefas que cobrem razoavelmente as partes mais significativas da interface, que são definidas ali junto com as metas, né, e as metas de avaliação. Bom, as tarefas, então, devem ser completadas no tempo definido para o teste, ou seja, nós precisamos falar, olha, a sessão vai durar 1 hora. Então, as tarefas planejadas devem ser executadas naquele período, né? Até mesmo porque mais de 40 minutos de testes é cansativo tanto para a equipe quanto para o usuário. Bom, é importante a equipe também considerar o grau de dificuldade gradativo das tarefas. Começa com tarefas fáceis e em seguida vai para as tarefas mais difíceis. Por quê? Começando por tarefas muito difíceis e o usuário não conseguir realizá-las, ele pode trazer uma insatisfação e uma sensação de incompetência de uso da aplicação e acabar desistindo da realização dos testes, né? Bom, a equipe também deve planejar para que sejam interrompidas a qualquer momento, caso o usuário deseje. Então, é importante informar ao usuário no início do teste de que, olha, você pode desistir de continuar o teste no momento que desejar. No momento que estiver incômodo e desejar interromper o teste, você pode fazer informando a nossa equipe. A descrição da tarefa ela deve ser o mais realista possível. Okay? Evitar colocar na linguagem do produto. O que significa isso? Dizer os passos que o usuário deve seguir. Então, clique nisso, clique naquilo, né? Digite isso. Né? Tem que ser tarefas de uma forma geral. Então, renove, por meio do sistema, renove o livro tal que está contigo desde a data lá. Né? Ou na realização do cadastro. Né? Cadastre-se considerando o seu nome, seu tal, essas informações, já até é possível dispor algumas informações para ele. Okay? Então, é importante dar tarefas que sejam abstratas o suficientes, que não dê indicações de como manipular a interface de usuário. Bom, e é importante, contextualize esse conjunto de tarefas num cenário mais completo. Então, ele tem que ter interesse, por exemplo, né, se ele é ou, por exemplo, estamos medindo, né, a comunicação no comunicador instantâneo, né? Você instalou nosso novo aplicativo, viu, encontrou na internet, ou algum amigo falou para você sobre esse nosso novo aplicativo de comunicador instantâneo, você desejou inseri-lo ou instalá-lo para usá-lo. E aí você vai guiando as tarefas. Primeiro é criar uma conta, depois ele adicionar um determinado amigo, mandar uma mensagem, mandar um áudio, mandar um vídeo, ou mandar uma mensagem de texto, e vai criando-se tarefas consecutivas, que englobam um cenário como um todo de uso da ferramenta que está sendo investigada. Bom, um outro ponto importante é quais são os documentos de apoio. Então, nós temos as tarefas, um documento que deve ser mostrado ao usuário, né, para que ele leia e compreenda esses daí, né. Eu posso também elaborar um questionário pré-teste para identificar o perfil dos participantes.
que é importante, pois é através da análise dos dados, nós podemos fazer uma análise geral dos dados, bem como também analisar os dados coletados por perfil de participante e identificar melhorias específicas para um perfil de participante. Bom, então, tem questionários pré-testes, dados que podem ser coletados durante a interação, como, por exemplo, o tempo, a quantidade de cliques, quantidade de erros. E também um questionário pós-teste, que usualmente nós utilizamos para obter a satisfação e a opinião do usuário. Além disso, é importante que mostre a ciência do nosso voluntário, né, através de um termo de consentimento, na qual o usuário vai declarar de que está de acordo em participar daquele teste e os seus dados, né, os dados coletados naquele momento ali, são utilizados para avaliar a aplicação. E vai se manter o anonimato, né, do voluntário. Isso é de suma importância, né? E neste momento, indicar o voluntário de que ele possa desistir, que ele pode desistir a qual momento, caso assim o deseje. Bom, esses são alguns documentos que a equipe de planejamento deve planejar, conforme as metas ali definidas para a avaliação. Para finalizar, é importante que um teste com o usuário, né, um teste principalmente de usabilidade, né, ele considere duas características importantes, a confiabilidade e a validade. A confiabilidade nos diz o seguinte: qual é o grau de certeza de que o mesmo resultado será obtido se o teste for repetido, ou seja, se eu fiz com 15 pessoas neste momento, obtive um determinado resultado, se eu fizer novamente um teste com outras 15 pessoas, considerando todo este contexto que nós discutimos nesses vídeos, né, ele vai ter o mesmo resultado, né? E qual é a incerteza desse resultado ser alcançado. E o outro é a validade, né? A validade nos diz se os resultados do teste refletem os aspectos de usabilidade que desejamos testar, os aspectos da interface que desejamos testar. Então, para a validade, é importante que nós coletamos corretamente os dados e os dados sejam os dados que respondam às nossas questões. Então, antes de executar, é necessário planejar.